Olá, nessa aula nós vamos falar sobre seleção de pessoas, que é o processo que vem logo após o recrutamento. Vamos lá entender como que funciona? Aqui nós temos um conceito, né, de seleção do Chiavenato, que ele vai dizer para a gente que é o processo pelo qual uma organização vai fazer o quê? Escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição disponível, né, para aquela determinada vaga, considerando as atuais condições de mercado. Então a gente lembra, né, que o recrutamento, né, tudo começou lá com o recrutamento, né? A organização foi e comunicou ao mercado de trabalho as vagas disponíveis na organização. Essas vagas foram comunicadas e o mercado de recursos humanos devolve para a organização aquelas pessoas que foram atraídas, né? Devolve como informação aquelas pessoas que foram atraídas por aquelas vagas que foram comunicadas. Chegando esses currículos na organização, começa então o processo de seleção, né? A seleção, conforme o Chiavenato fala aqui, que é o momento onde se escolhe ali dentre aquelas lista de candidatos que foram atraídos para aquela vaga, aquela pessoa que está mais apta a ocupar a vaga disponível. Então, aqui esse conceito a gente vê, né, como que o recrutamento ele vai alimentar o processo de seleção. Então, são conceitos distintos para momentos distintos, mas que acabam se interligando porque um vai alimentar o outro. Então, não há como acontecer um processo seletivo sem ter havido um recrutamento, sem ter sido comunicadas vagas e ter sido atraído, então, os candidatos, né? Então, o recrutamento vai trazer, né, esses candidatos para serem selecionados a partir do processo de seleção dentro da organização. Então, voltando aqui, só para a gente guardar que seleção é uma atividade, então, de comparação, isso é importante guardar, comparação, escolha, classificação, que vai culminar numa decisão relacionado àquela pessoa, aquele candidato que foi considerado mais adequado às necessidades da organização. Então, aqui bem simples, a gente já tem uma ideia do que é a seleção. E a seleção, ela possui aí alguns modelos, né, como o processo de decisão de qual candidato vai ser selecionado para as vagas. Então, para tomar essa decisão, o gestor ele pode se valer aí desses 4 modelos que nós trouxemos aí a figura para ficar até uma forma mais didática, mais visual, para vocês guardarem cada um tipo, o que quer dizer cada um desses modelos de seleção. Então, primeiro a gente vai ter um modelo de colocação que ocorre, né, quando existe um candidato para uma vaga. É o tipo de modelo onde não há rejeição. Então, um candidato, uma vaga, não há como haver rejeição, né? O candidato apresentado ali, ele deve ser admitido para aquela vaga. Então, é um modelo bem simples aí, de decisão para o gestor. Temos um segundo modelo, que é o modelo de seleção, onde existem vários candidatos para apenas uma vaga, né? Então, a gente vê aqui vários candidatos concorrendo para apenas uma vaga. Esse modelo aqui já vai comportar 2 tipos de decisão, ou a aprovação
ou então a rejeição para aquela vaga específica. Um terceiro modelo que nós temos de seleção é o modelo de classificação, onde vários candidatos estão concorrendo ali para várias vagas. Então a gente vê que existe um candidato aqui que ele pode ocupar uma dessas 3 vagas. É um modelo considerado amplo e também situacional. A organização ela não vai considerar o candidato apenas para uma determinada vaga, né? Dependendo do candidato, se ele não foi selecionado para uma vaga específica, é considerado aí o perfil dele para outras vagas existentes na organização. A pessoa ela é candidata da organização, né? Ela se posiciona para o cargo que a organização decidir que é o melhor cargo para ela, né? Então a pessoa ela não se candidata para um cargo específico, ela se candidata para trabalhar na organização. Por isso é chamado de modelo de classificação. O gestor que vai, né, decidir em qual vaga disponível ali na organização, aquela pessoa vai ser então admitida para trabalhar, tá? Então, muito importante isso no modelo de classificação. O candidato não se candidata para uma vaga específica, ele se candidata para trabalhar na organização. Quem vai decidir qual a vaga ele vai ocupar é o gestor, é a organização, tá bom? Então, seguindo aqui, nós já vimos até agora o modelo de colocação, um candidato para uma vaga, modelo de seleção, vários candidatos para uma vaga específica, modelo de classificação, vários candidatos para várias vagas, depende aí da decisão da organização aonde alocar cada um deles. E a gente vai ter um modelo que não é muito aí cobrado em provas, mas ele existe, que é o modelo de agregação de valor. Vários candidatos oferecem várias competências que possam interessar a organização. Então, os candidatos, eles oferecem as suas competências e cada candidato é visualizado por isso, por suas competências e como elas vão, então, agregar valor à organização. A finalidade, né, na verdade, desse modelo aqui é incrementar o portfólio de competências da organização. E não somente preencher vagas, tá, gente? Nesse modelo de agregação de valor, a organização ela está muito mais preocupada com o enriquecimento do portfólio de competências da organização que é formado pelas competências aí dos profissionais que trabalham nela. Seguindo, nós vamos ter a base de informações do cargo a ser preenchido, né? Porque para o processo de seleção é necessário conhecer o cargo, ter informações sobre o cargo que vai ser preenchido, até mesmo para poder selecionar os perfis adequados. Então, nós temos aqui a primeira base de informações, que é a descrição e análise do cargo, que é o levantamento dos aspectos intrínsecos, e aí são as tarefas, as atribuições e as responsabilidades do cargo, e os aspectos extrínsecos, que são os conhecimentos, as habilidades e as aptidões. Então, é importante para selecionar os candidatos que vão participar do processo seletivo, né? A descrição e a análise do cargo é a base para o processo de seleção, né? Como que o profissional que está responsável ali pelo processo de seleção vai selecionar os candidatos se ele não tem a descrição e a análise do cargo, né? Como que ele vai saber quem é apto para aquele cargo específico se ele não conhece nada daquele cargo, né? Por isso que a descrição e a análise de cargo é a base aí
do processo de seleção e fundamental para que esse processo ocorra com sucesso. Outra base de informação que nós temos, técnica dos incidentes críticos. É a identificação dos aspectos desejáveis e indesejáveis para o cargo que se quer ocupar. Então, nesse momento é definida aí as características pessoais que o futuro ocupante do cargo precisa possuir para que ele tenha um bom desempenho no cargo que ele vai ocupar. Então, precisa saber, né, o que é desejável de comportamento naquele colaborador e o que não é desejável, né? O que ele não pode ter de comportamento para aquele determinado cargo. Por isso que está relacionada às características pessoais. Outra base de informações, requisição de pessoal, que é o ponto aí de partida também do processo seletivo, né? Aquele momento onde o gestor vai preencher aí um formulário de solicitação de colaborador para aquele cargo que está vago na área que ele gerencia. Outra base de informações, análise do cargo no mercado. A gente viu a descrição e análise do cargo internamente, né? O que é aquele cargo dentro da organização, e agora é necessário analisar esse cargo no mercado, que é uma pesquisa em empresas semelhantes para poder comparar os cargos. E essa análise do cargo no mercado acontece quando a organização ela não tem informações suficientes para descrever o cargo que ela precisa ocupar. Ela não conhece muito bem, ela sabe que precisa de um determinado perfil de colaborador para desempenhar uma determinada atividade, mas ela não sabe descrever esse cargo. Então, o que ela faz? Ela vai fazer um benchmarking. Ela vai até o mercado, procura empresas que possuam cargos semelhantes e ali ela usa como fonte de inspiração, né, e de comparação. Ela vê isso em várias empresas e a partir, né, do que ela vê como boas práticas ali daquele perfil, um bom desenho do perfil daquele cargo, ela vai e traz para dentro da organização e adapta esse cargo para a sua realidade. E por último, nós vamos ter a hipótese de trabalho, que é a previsão aproximada do conteúdo do cargo e a sua exigibilidade em relação à pessoa que vai ocupar o cargo. Então, geralmente, né, a hipótese de trabalho, essa base de informações, ela é utilizada quando nenhuma dessas alternativas aqui é capaz de trazer informações a respeito do cargo. Então, cria-se uma hipótese de trabalho, que é uma previsão aproximada do conteúdo desse cargo e o que o futuro ocupante precisa aí ter de perfil, de características, de competências para poder ocupar esse cargo, tá? Então, aqui são as bases de informações que precisam ser consultadas para que o processo de seleção seja feito da melhor forma para poder preencher o cargo que está disponível. Próximo slide, nós vamos ter as técnicas de seleção, né? Como todas as informações, né, a respeito do cargo a ser preenchido e das competências necessárias, é a hora de quê? É a hora de realizar o processo de seleção realmente, né? O recrutamento comunicou as vagas, atraiu os candidatos, agora o pessoal que trabalha aí com a seleção de pessoas tem uma lista de candidatos. E como que esses currículos vão ser selecionados? Como que esses perfis vão ser analisados e identificados como os melhores para ocupar as vagas disponíveis? São utilizadas, então, as técnicas de seleção. E quais técnicas são elas? Aqui a gente tem uma das mais conhecidas e aplicadas, que são as entrevistas de seleção. Essas entrevistas de seleção, elas podem ser diretiva ou não diretiva. Ela é diretiva quando
as perguntas, elas são feitas pelo entrevistador, então são perguntas livres, mas que precisam ter respostas determinadas. Então, o entrevistador, né, na entrevista diretiva, ele está livre para realizar as perguntas, só que ele precisa saber fazer essas perguntas para poder receber respostas determinadas, né, respostas ali que esperadas, né, para que o entrevistado não fuja do tema. Então, o entrevistador ele precisa ter uma técnica muito aprimorada de entrevista para ele poder conduzir a entrevista de forma a receber as respostas que ele precisa receber. Tá? Então, essa é a entrevista na forma diretiva. E a gente vai ter também a entrevista não diretiva, que acontece de que forma? É uma entrevista livre, então não diretiva. O entrevistador continua sendo livre para perguntar, livre perguntas, e as respostas podem ser dadas aí sem serem de forma determinada, né? As respostas também são livres. Outra forma de entrevista de seleção, né, outro tipo, é quando ela é totalmente padronizada, ou seja, a chamada estrutura fechada. Então, quando é totalmente padronizada, as perguntas são fechadas e as respostas também, tá? Ou então, somente as perguntas são padronizadas. Permite respostas abertas, mas o entrevistador aqui, ele segue um roteiro de perguntas. Perguntas fechadas. Perguntas prontas que não cabem aí o improviso. Temos a entrevista comportamental, que o próprio nome diz, né? Ela vai analisar o comportamento do entrevistado aí em situações específicas. Como se fosse assim, o entrevistado ele vai ser chamado a dizer como ele se comportou quando o chefe, né, porque se ele tem uma vida profissional, em algum momento ele levou uma advertência, né, o chefe chamou a atenção dele. Então, nessa entrevista comportamental, o candidato, o entrevistado, ele é chamado a falar, né, a contar a experiência dele, de como ele agiu quando o chefe dele chamou a atenção dele, ou quando ele recebeu um elogio. Então, o entrevistador está interessado em saber como a pessoa se comportou em situações específicas, o que é diferente do próximo tipo de entrevista, né, que é a entrevista situacional, onde são apresentadas aí situações fictícias. E o candidato, então, é chamado a falar como ele vai agir, né? Então, é contado um caso, uma situação, e o candidato é chamado, então, a falar, tá? Diante dessa situação, né, que pode já ter acontecido com ele ou não, é diferente do caso da entrevista comportamental, né? Na situacional é dado uma situação fictícia, aconteceu determinado caso na área de RH que você estava presente. O que você faria numa situação dessa? E aí o entrevistador analisa, né, nessa entrevista situacional, o comportamento, as atitudes, né, a forma de falar, de expressar, a ideia, né, de como agir que o entrevistado acabou apresentando para aquela situação fictícia, tá bom? Então aqui a gente tem os tipos de entrevista de seleção. A gente vai agora para uma próxima técnica, que são as provas de conhecimentos ou de capacidades, né? Que nada mais são
do que as provas orais ou escritas ou as provas de realização. Então, realização de algo que vai acontecer no dia a dia daquela pessoa, né? Então, digamos que seja um candidato que está sendo entrevistado para trabalhar no escritório jurídico. Então, ele é apresentado para ele uma prova onde ele vai ter que escrever uma petição inicial para aquele caso concreto que foi apresentado para ele, tá? Então, essa é uma prova de realização. Ou então, mesmo algo, sei lá, alguém está sendo selecionado ali para trabalhar na montagem de uma caixa, né, digamos assim. Então, vai vir uma caixa desmontada e o candidato vai ser convidado ali para realizar a montagem daquela caixa, como se ele tivesse mesmo ali na linha de montagem do dia a dia, né? Pode até acontecer de ter uma pessoa, um supervisor ali olhando para ver se o candidato sabe montar a caixa da forma correta, tá? Um exemplo bem simples, mas que é fácil da gente entender essa prova de realização, tá? E uma outra técnica que pode ser aplicada na seleção são os chamados testes psicológicos, que vão focar aí nas aptidões e tem a finalidade de prever o comportamento em determinadas formas de trabalho. Enquanto as provas de conhecimentos ou capacidades vai avaliar aí a parte técnica, né, a capacidade técnica do indivíduo, conhecimento técnico ou capacidade técnica, o teste psicológico vai ficar aqui focado na determinação das aptidões, né, que estão presentes aí em cada pessoa. Até mesmo para poder prever, né, qual é o perfil da pessoa e ver o que se ela está mais apta a estar numa área onde exige mais uma rapidez, uma celeridade, onde ela vai sofrer mais pressão para entregar o trabalho com mais rapidez, por exemplo, tá? Então, testes psicológicos focam nas aptidões, provas de conhecimentos vão focar nas capacidades técnicas. Então, aqui a gente tem as principais técnicas de seleção que podem ser aplicadas. Podem ser aplicadas, tá, gente, de forma individual, né, isoladamente, ou também essas técnicas podem ser aplicadas de forma combinada. Isso vai ficar a cargo do gestor, de acordo com a complexidade do cargo, ou que ele entenda que é necessário combinar entrevista com prova de conhecimentos, com teste psicológico, ou só ter entrevista já é o suficiente, tá? São técnicas que podem ser utilizadas aí de forma combinada, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui. Depois de todo o processo de seleção realizado, né, o candidato foi selecionado, foi admitido, já está trabalhando, é necessário aí fazer a avaliação do processo de seleção, né, ver se esse processo de seleção funcionou da forma correta, teve sucesso, porque o sucesso do processo de seleção é o quê? É conseguir preencher as vagas disponíveis, principalmente com candidatos aptos. Não tem como o processo de seleção ter sucesso se não atender a esses requisitos aqui, se não alcançar esses resultados. Preencher as vagas e não somente preencher as vagas, mas preencher as vagas com candidatos aptos a exercer aquele cargo e aquelas atividades que são inerentes ao cargo que a vaga, o cargo que estava vago, né? Então, esse é o objetivo aí de se avaliar o processo de seleção e ver se ele obteve sucesso ou insucesso. Nós trouxemos aqui uma fórmula, que é a fórmula do quociente de seleção. Muitos usam essa fórmula, mas ela é considerada uma forma de avaliação simplista, porque ela vai considerar somente o número de candidatos admitidos
sobre o número de candidatos examinados e, na medida que esse quociente de seleção ele for diminuindo, é considerado, então, maior eficiência no processo de seleção. Só que isso é muito simplista, existem outros aspectos que precisam ser levados em conta no processo de seleção para determinar se foi um processo que obteve sucesso ou não. E são as chamadas métricas diretas e métricas indiretas. E a gente vai ver cada uma delas. O que é uma métrica? Pode ser considerada uma métrica direta? A quantidade de candidatos selecionados, né? Que nada mais é do que o valor absoluto aí de candidatos que foram selecionados a partir dos currículos que foram recebidos. Então, é um valor absoluto que vai medir o volume de candidatos processados na seleção. Outra métrica direta é a qualidade dos candidatos selecionados, que é a medição aí dos candidatos adequados que foram selecionados aí para os cargos, de acordo com os cargos e com as competências. Métrica direta também é a rapidez na seleção, é a velocidade em que a seleção foi processada. E outra métrica são os custos da seleção, né? Uma medida de financiamento aí dos custos. Se custou muito, se custou pouco, né? Qual o que foi gasto, né? Todo esse processo de seleção. Métricas indiretas são esses aqui listados que são considerados também no processo de avaliação aqui da seleção. Nós vamos ter a adequação do candidato selecionado ao cargo. Então, mais eficaz é o processo, quanto melhor for a adesão do candidato a esse cargo. O tempo de adequação do candidato ao cargo. Então, quanto mais eficaz, mais rápida a adequação e a adesão, né, mais sucesso a gente tem no processo de seleção. A maior permanência na empresa, que é a adequação do candidato à cultura. Se ele se adequa à cultura organizacional, ele vai permanecer por mais tempo na empresa. Melhor aprendizado, também é uma métrica, né? O processo seletivo vai favorecer um melhor aprendizado na forma como os candidatos aí são selecionados. E também se eles se ajustaram realmente àquele cargo. Maior sucesso é uma métrica indireta também, que vai favorecer o sucesso do candidato na organização. O valor agregado, que é o valor que é agregado ao capital humano da organização, e o retorno do investimento feito nessa seleção, né, que é a relação do custo-benefício. Será que o que se gastou com esse processo seletivo, né, o benefício foi maior? Né? Gastou um dinheiro aqui, e será que essa seleção ela trouxe um sucesso? Ela foi tão boa que acabou pagando, né, pelos custos que foram que aconteceu para que esse processo de seleção ocorresse, né? Será que foi um dinheiro bem gasto? Então é nesse retorno do investimento feito na seleção que é avaliado o custo e o benefício. Então a gente vê aqui, né, que todo o processo ele precisa ser avaliado para saber se ele vai precisar de ajustes ou não, né? Se ele pode ser mantido da forma que ele foi feito, né? Então, com o processo de seleção, não poderia ser diferente. É necessário haver uma avaliação, né? Nós vimos essa fórmula do quociente de seleção, que é uma fórmula simplista, porque a gente viu que existem outras métricas, né? Outros fatores aí
muito importantes que influenciam também na avaliação desse processo de seleção como sendo um processo de sucesso ou não. Tá? Então a gente vai ver agora algumas questões que tratam da temática do processo seletivo. Vamos lá? Uma questão aí de certo e errado da Quadrix, uma questão desse ano, né, de 2021, que diz que quanto ao recrutamento e à seleção, julgue o item. Diz que uma entrevista em que não são especificadas as perguntas, mas sim o tipo de respostas que se deseja obter do candidato é denominada uma entrevista diretiva. E a resposta é certo, né? Quando as perguntas, perguntas livres. Então, o entrevistador ele é livre para perguntar o que ele quiser, mas ele precisa ter cuidado, porque apesar das perguntas livres, ele precisa de um tipo específico de resposta. E isso nada mais é do que a entrevista diretiva. Então é por isso que a nossa questão ela está certa, né? Você vê que é bem simples uma questão aí para a gente não perder, para a gente marcar a alternativa correta sem medo. E aqui nós temos uma questão de múltipla escolha, aqui já de 2011, que fala que recrutamento e seleção, embora curiosamente se refiram a resultados finais distintos, são atividades plenamente o quê? Letra A, essenciais para o processo de treinamento e desenvolvimento? Errado. Não tem nada a ver com isso. Letra B, resultados finais distintos e são atividades plenamente separadas? Errado também, né, gente? Também não é a letra B. Vamos pular lá para a letra D. Essenciais para o processo de demissão? Não, né? Recrutamento e seleção, ela é feita para a admissão de funcionários, que provavelmente, né, para ocupar vagas disponíveis porque ou foram criadas ou porque aconteceu aí demissões e a vaga ou as vagas foram abertas, tá? Então, letra D, errado também. Recrutamento e seleção é essencial para admissão e não para demissão. Letra E, essenciais para o processo de avaliação de desempenho? Nada a ver também, né? Então, errado. Acaba aqui sobrando para a gente a letra C. Então, vamos lá voltar no enunciado. Recrutamento e seleção, embora curiosamente se refiram resultados finais distintos, são atividades plenamente o quê? Interligadas. Letra C, corretíssima. Lembrando que recrutamento abastece o processo de seleção, porque o recrutamento comunica vagas e atrai candidatos. Candidatos que vão participar do processo de seleção, onde eles serão avaliados e escolhidos. Então, aqui é um processo de escolha dos candidatos. Então, são resultados finais distintos, mas atividades aí interligadas, porque o recrutamento abastece o processo de seleção de candidatos. Então, aqui nós terminamos a nossa aula sobre seleção, né? Vimos na aula anterior recrutamento, nessa aula vimos seleção e acabamos aí o processo de gestão de pessoas que é relacionado a agregar pessoas, né? Trazer pessoas para dentro da organização. Tá? Então, façam questões do nosso sistema de questões sobre o assunto e nós nos vemos na próxima aula.